Fala galera no TCC Tá On, tudo certo? Mais uma vez para falar de ciência, falar de enfermagem, falar de TCC. Você já me conhece, eu me chamo Thiago e eu ensino estudantes de enfermagem a fazer o TCC do tema à aprovação sem depender de orientador. E o tema de hoje especial porque nasceu de uma dúvida lá de um dos nossos seguidores nos stories. Ele tinha uma dificuldade para fazer gráficos e tabelas depois de coletar os dados. E isso, então, essa dúvida virou o conteúdo da aula de hoje e vai, então, especialmente para aquelas pessoas que têm esse tipo de dúvida. Simbora? Bora nessa? Vamos embora agora. Então, galera, seguinte, para a gente começar a tratar a temática, primeiro eu gostaria de relembrar as etapas do TCC. E vocês vão entender aonde eu quero chegar fazendo esse insight aqui, né? Então, assim, qual é a lógica de um TCC? É partir de um cenário A, um problema, e propor uma solução ou melhoria que seria o cenário B, no caso, o nosso objetivo. E aí, para fazer esse percurso, a gente precisa passar por alguns estágios, né? Quais são eles? Primeiro, a escolha do tema. Escolher um assunto relevante e interessante para você. Depois, com o tema em mente, escolher uma pergunta de partida, tá certo? Essa pergunta de partida vai nortear a nossa revisão de literatura, também chamada de estado da arte, ou seja, é um mapeamento da produção acadêmica que já existe sobre o tema. Falei disso no conteúdo passado. E aí, galera, de posse dessa revisão de literatura bem estruturada, a gente parte para a definição da parte introdutória, né? A gente elabora problema, hipótese, objetivos e justificativa. Depois, a gente vai para a parte da metodologia, né? A gente define método, técnicas e procedimentos que responderão esse problema. Quer dizer, como é que eu saio do ponto A e atingir o ponto B? Depois, eu vou para a execução da pesquisa propriamente dita, né? Vou coletar os dados. Então, ó, coloquei um asterisco e grito nessas duas fases, porque o tema de hoje está ligado com essas duas fases aqui, ó. Executar, coleta de acordo com a metodologia. Beleza, coletei os dados, vou apresentar os resultados, são desses dados. Apresentar os resultados, analisar os dados coletados e interpretar os resultados. E depois partir para a minha conclusão e considerações finais. Então, galera, tabelas e gráficos do TCC, eles vão vir depois da coleta de dados e antes dos resultados de discussão, beleza? É uma etapa intermediária dessas duas fases. E assim, o que a gente deve fazer depois de coletar os dados? Depois que coletar os dados, é hora de organizar os dados coletados, gerar informação e assim responder um problema e alcançar os objetivos da pesquisa. Galera, esse item aqui eu poderia parar o vídeo por aqui, porque a ideia central de toda a aula de hoje está dita aqui, ó. Então, o que a gente vai fazer depois da coleta de dados? Organizar os dados coletados para gerar informação, porque dados soltos não quer dizer nada. Esses dados precisam me gerar informação. E essa informação vai me ajudar a responder o problema e alcançar os objetivos da pesquisa. E assim, gerar conhecimento. Beleza? Então, fazendo isso, eu encaminho a sessão de resultados e discussão. Mas para eu apresentar os dados coletados e apresentá-los lá na sessão de resultados e discussão, eu vou lançar mão de elementos gráficos, como tabelas, quadros e gráficos, beleza? Então a ideia é isso. Depois que você partiu para a fase da coleta de dados, que finalizou, que você tem os dados em mãos, você precisa organizá-los. Organizar os dados.
E, ó, isso aqui é muito sério, tá, galera? Porque fazer gráficos e tabelas é fácil. O difícil é saber o que fazer com os dados depois de coletados. Então, ó, cara, põe isso aqui na cabeça. Gráficos e tabelas são meio e não fim. Então, quer dizer, eu vou coletei os dados, fiz meus gráficos, minhas tabelas e tá tudo certo. Não! Gráficos e tabelas são meio e não são fim. Por que eu estou dizendo isso, pessoal? Porque o objetivo principal dos gráficos e tabelas é a apresentação dos resultados e discussão. Olha aí, ó. Etapa fundamental para a sua produção, pois é a parte da sessão de resultados e discussão que você transforma dados em informação para gerar conhecimento. Beleza? Então você vai utilizar dos gráficos e tabelas da organização, né, dos dados em forma de resultados e discussão, e dessa forma te ajudar a resolver o seu problema de pesquisa. É isso, galera. Por isso que gráficos e tabelas são meio e não fim. E ó, por que gráficos e tabelas são importantes? Cara, esse tipo de gráfico, né, esse tipo de recurso gráfico, né, os gráficos e tabelas vão facilitar a compreensão de algo complexo. Eles vão deixar o conteúdo de um entendimento e mostra que o autor se preocupou em deixar mais claro o conteúdo. Além disso, ajuda o pesquisador a interpretar e analisar os dados. Eu vou dar um exemplo para vocês de como isso é importante. Eu trabalho no núcleo de educação permanente de um hospital aqui na região norte do Espírito Santo e finalizando o ano de ações do núcleo de educação permanente, eu fui apresentar, né, junto com a minha equipe, as ações que o núcleo de educação permanente desenvolveu. O que a gente pegou? A gente pegou todas as listas de capacitações, eu pude colocá-las em gráfico, em tabelas, né? Todos esses dados e fiz gráficos. Dessa forma, facilitou a interpretação. Pude quantificar quantas capacitações foram feitas, quantas horas de capacitação foram realizadas, quantos profissionais foram envolvidos e quais são esses profissionais. Então, peguei todo um ano de 2022, todas as listas de presença de capacitações e organizei, interpretei e analisei. Então, gráficos e tabelas são muito importantes para ajudar na compreensão do conteúdo. Então, por onde a gente começa? Né? Então, a gente começa pela etapa de elaboração dos dados. Né? Então, após a coleta dos dados, eles serão elaborados e classificados de forma sistemática, tá certo? Você precisa de um método para fazer isso. Como é que a gente vai fazer isso? Então, antes dos resultados e discussão, os dados devem seguir os seguintes passos: seleção, codificação e tabulação. Beleza? Então, olha lá. Primeiro passo, seleção dos dados, né? Como é que a gente pode fazer a seleção? É o exame minucioso dos dados, né? Vamos voltar ao exemplo aqui que eu dei, né? Eu quero apresentar aí a produção do núcleo de educação permanente lá do hospital onde eu trabalho. Peguei todas as listas de presença das capacitações que a gente realizou. Então, existem diversos dados naquela planilha, né? Então, é comum se deparar com diversos dados, mas a gente deve se concentrar naqueles que contribuem para responder e, ó, asterisco no seu material, hein? A gente deve se concentrar naqueles dados que contribuem para responder os objetivos da sua pesquisa. Beleza? Então, quais eram os objetivos da minha pesquisa? Saber quantas capacitações foram, qual é a natureza de cada uma, as horas,
quantos profissionais e a classe profissional, né? Então, selecionei esses dados. Depois de selecionar os dados, eu vou codificar. É a etapa utilizada para categorizar os dados que se relacionam. Por exemplo, categoria profissional. Por exemplo, horas de treinamento. Tá certo? Então, tudo isso foi categorizado. Então, mediante a codificação, os dados são transformados em símbolos, podendo ser tabelados e contados. Beleza? A codificação vai se dividir em duas partes: a classificação dos dados, agrupando-os sob determinadas categorias, ou atribuição de um código, número ou letra, tendo cada um deles um significado. Beleza? Então, a questão da atribuição do código é muito realizado em pesquisa quantitativa, né? Em que atribui aí as respostas a 1 e 0, e depois você consegue jogar isso num software de estatística e facilita, então, a execução da análise estatística dos dados. Beleza, galera? Então, partindo, então, para a terceira etapa de codificar, a gente vai tabular. É a disposição dos dados em tabelas, possuindo maior facilidade na verificação das inter-relações entre eles. Beleza? É parte do processo que permite sintetizar os dados de observação concebido pelas diferentes categorias e representá-los graficamente. Beleza? Novamente o exemplo lá, né, do NEP. Eu separei pela quantidade de treinamentos, separei título dos treinamentos, quantos profissionais estavam presentes, qual é a categoria que estava presente e horas de treinamento. Fiz tudo isso numa tabela. Dessa forma, né, então, poderão ser melhor compreendidos e interpretados mais rapidamente. Cara, né? Imagina se chegasse alguém da fiscalização e disse, quantos treinamentos você fez? Eu dou um calhamaço de papel para ele e falo, tô aqui, ó, só olhar. Não precisa, porque eu já tive todos essas capacitações, tabular. E ficou muito mais fácil, então, de apresentar os dados, como foi eu apresentei para a equipe e foi leitoso. E como você organiza isso, né? Primeiro, tabelas ou quadros. Esse tipo de método de apresentar os dados em colunas verticais obedece a classificação dos objetos ou materiais da pesquisa. No caso do NEP, eu utilizei uma tabela, né, em que eu dispus quantidade de capacitações, tipo de capacitações, carga horária da capacitação, os profissionais envolvidos e a capacitação sobre ferramenta News, por exemplo, eu tinha 7 e 5 enfermeiros, beleza? Então, tudo isso já tabulado na tabela. Então, tabelas e quadros auxiliam na apresentação da compreensão e interpretação rápida, apenas importantes detalhes e relações. Claro, né? Além disso, prefira tabelas ou quadros simples, com número limitado de ideias, tá? Isso aqui é muito legal. Quando se tem muitos dados, é preferível usar um número maior de tabelas, né? Então, prefira, ao invés de uma tabela gigante, tabelas menores, com menos dados, para facilitar o entendimento do leitor. Sempre com esse intuito de facilitar o entendimento, porque a ideia central é a gente difundir o conhecimento. Então, quanto mais fácil apreender, entender o que está falando, mais fácil o conhecimento será difundido. Além disso, ó, qual é a diferença de tabelas e quadros? Assim, não tem uma definição clara, mas alguns autores dizem o seguinte, que a tabela é do Marconi, as autoras dizem que ele é elaborado tendo por base dados secundários,
obtido de outras fontes, como IBGE, livros, revistas e tudo mais. Dessa forma, pode ser a transcrição literal desses dados, quando então necessita de indicação da fonte, beleza? Se você utilizou dados secundários, você precisa obrigatoriamente citar a fonte. Nunca se esqueça disso. Além disso, tabelas são formadas por colunas, não apresentam bordas laterais e geralmente são dados quantitativos, números. Já os quadros são formados por linhas horizontais, apresentam bordas laterais e geralmente utilizados para apresentar dados qualitativos, textos. Tiago, como é que eu faço para formatar um gráfico, uma tabela e um quadro no meu manual de normas da sua instituição? À disposição, como é que você coloca o título, como é que você coloca a fonte. Então, prestar atenção no manual de normas da sua instituição. E os gráficos, galera? Gráficos são figuras que servem para a representação dos dados, né? Eles podem auxiliar aspectos visuais dos dados, de forma clara e de fácil compreensão. Ainda mais fácil do que nas tabelas e nos quadros, né? Então, se você tiver a oportunidade de utilizar gráficos nos seus trabalhos, eu prefiro os gráficos, porque eles facilitam ainda mais a compreensão do que os gráficos e as tabelas. Existem diversos tipos de gráficos, né? De coluna, de barra, em pizza, em linhas, diárias, em rede. E aqui vai uma dica interessante. Tiago, quando é que eu vou utilizar determinado tipo de gráfico? No próprio Excel, quando ele te dá, você faz a tabela, você marca a tabela e vai inserir gráfico, quando você passa o cursor do mouse em cima da opção de gráfico que você quer, esse gráfico é ideal, parará. Ele já te dá a situação ideal que você vai utilizar de ter um tipo de gráfico. Então, isso pode ser um gráfico que melhor te ajuda em determinada situação. Show de bola? E o que eu posso fazer com delas? Cara, eu expliquei para você daqui para trás toda a parte metodológica. Então, depois que você coletou os dados, todas aquelas observações, seleção, codificação, tabulação e tudo mais. Aqui já foge da parte metodológica. Aqui é parte para você entender mexer nas ferramentas para fazer o gráfico. Hoje em dia, você pode usar o criador de gráficos do Canva, muito legal. Basta acessar o Canva, criador de gráficos do Canva, e você pode pedir ajuda, né? Na ajuda ele vai te direcionar para você encontrar o melhor gráfico para os dados que você quer apresentar. O mais comum e clássico é o Excel. Eu gosto do Excel para fazer gráfico e tabela, porque eu acho que é mais fácil de você manipular. É a minha opinião, tá, galera? É a minha opinião. Mas tem muita gente utilizando o Google Sheets, que são as ferramentas do Google, né? Também fácil execução, e uma coisa interessante e muito boa de você utilizar o Google é que os dados ficam na nuvem, né? Então, você gravou, precisa olhar determinado gráfico, inserir algum gráfico numa tabela ali, basta você pegar qualquer dispositivo móvel que tenha acesso à internet, você pode então tabela no seu gráfico na hora pelo celular, pelo tablet, aonde quer que seja. E também utilizando o Google Sheets, se você alterar a tabela, o gráfico também altera automaticamente. Então é muito bom. E o Google Forms, galera, o Google Forms é sensacional.
A gente também trabalha no núcleo de segurança do paciente e nós estamos coletando dados do checklist de cirurgia segura. Então, a gente pegou o formulário do papel, passamos para o Google Forms, então a gente coleta os dados direto no celular. Esses dados são selecionados, codificados e tabulados automaticamente e os gráficos também são gerados automaticamente. Então, assim, se eu pudesse dar outra dica de ouro para vocês na hora de coletar os dados, utilizar o Google Forms. O Google Forms ele vai fazer tudo isso para você. Vai te gerar a seleção, a tabulação, a codificação e a tabulação e a apresentação dos gráficos de forma automática. Então, assim, muito mão na roda para quem está com dificuldade de fazer gráficos e tabelas. Beleza, galera? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, peço para vocês se inscreverem no canal, darem o like no vídeo e compartilhar com os amigos que estão passando por esse mesmo momento. E se vocês não gostaram, que compartilhem com os inimigos. Um grande abraço e até a próxima. Fui!